Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos começando hoje nosso primeiro podcast. E como o próprio nome sugere, vamos trazer para vocês vários conteúdos sobre a engenharia de produção. Eu sou a Nádia Zanin Zulon, engenheira de produção, atual mestranda e administradora da página do Insta prod.storm. Então, se você ainda não segue, corre lá seguir. Bom, estou aqui também com meu parceiro e intermediador desses nossos bate-papos, Gustavo. Fala galera, eu sou Gustavo Silvoni, acadêmico de Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Paraná. E antes da gente começar o podcast propriamente dito, eu queria agradecer aos meus amigos Matheus Aquino e Pedro Ribeiro. Eles foram responsáveis pela vinheta que vocês acabaram de ouvir e que vai fazer parte dos nossos episódios a partir de hoje. Bom, esse podcast são para a comunidade em geral, tanto estudantes recém-formados ou profissionais já no mercado, quanto empresários, gestores e todo aquele que se interessa pelo processo produtivo em geral. Então fiquem ligados que toda segunda-feira a gente vai trazer um conteúdo muito bom e novo para vocês. Isso aí, a gente também já agradece os apoiadores desse projeto, que é você que está ouvindo a gente agora, o colegiado de curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná, Campus Avançado de Jandaia do Sul e a página prod.storm. E para abrir o nosso primeiro episódio, estamos aqui com 3 professores doutores em Engenharia de Produção, o André Luiz Gasoli, o Giancarlo Lovão e o William Santos. Vou deixar que se apresentem. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de participar aqui do primeiro podcast, né? Como vocês falaram, meu nome é André Luiz Gasoli de Oliveira. Hoje eu estou como professor de Engenharia de Produção do campus em Jandaia do Sul. E a minha formação ela é toda dentro da área de Engenharia de Produção. Então eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela PUC do Paraná. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer pelo convite de participar com os colegas professores. Eu também, igual que o professor Gasoli, estou como professor no curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Paraná, aqui em Jandaia. Bom, minha formação tem várias diferentes áreas, né? Minha graduação em administração, fiz no Rio de Janeiro, um mestrado, fiz em administração da tecnologia e da produção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e meu doutorado é em engenharia, na COPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenharia de planejamento energético, né? Bom, essa é minha formação e agora estou aqui em Paraná, né? Sou peruano de nascimento também. Mas já virou brasileiro de coração, né, professor? Já tenho mais tempo morando no Brasil que no Peru, né? O Giancarlo viajou o Brasil inteiro também. Legal, agora por último, mas não menos importante, o professor William Santos. Olá pessoal, boa noite a todos. Bom, meu nome é William Rodrigues dos Santos, também sou professor aqui da FPR do campus de Jandaia do Sul. Atualmente sou coordenador do curso de Engenharia de Produção. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado também foi em Engenharia de Produção. Eu fiz na Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. E é um prazer poder participar desse primeiro podcast e contribuir para o crescimento da nossa profissão de engenheiro de produção. Muito bom. Então, é legal, né, a gente ver que isso está acontecendo, que graças à evolução da tecnologia a gente pode levar a informação da engenharia de produção para diversas pessoas em diversas plataformas, né, igual a Nádia com a página, que ainda bem que está tendo um sucesso muito legal, as pessoas estão respondendo muito bem, e agora o podcast, né, que as pessoas podem ouvir as informações enquanto está trabalhando, fazendo alguma coisa, sei lá, limpando a casa. Então elas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto ouvem. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? E para você que está ouvindo a gente no futuro, 2020, maio de 2020, a gente ainda está no meio da pandemia do coronavírus. E então, se a gente tiver o futuro, depois você entre em contato com a gente e fale como que está no momento que você está ouvindo esse podcast, porque até agora a gente está fazendo a coisa remotamente. Então, a gente está gravando esse podcast de maneira remota até por conta disso. E é legal também o fato de que essa pandemia, não vou falar que ajudou, mas meio que deu uma sacudida na galera para deixar as coisas da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto
e inovar, não é verdade? Sem contar que essa situação aí que a gente está passando foi uma oportunidade para a criação do podcast, né? Então a ideia meio que veio da gente saindo, estando vivendo nesse isolamento social, e daí veio a ideia de levar a informação para casa das pessoas, mesmo que a gente faça isso de forma remota, né? Mas ok, então vamos começar aí para introduzir o pessoal falando da engenharia de produção, para quem já ouviu falar, para quem está pensando em cursar, ou quem já começou, mas ainda não sabe muito bem o que que faz, como que é, para que serve. O que é engenharia de produção na sua visão, Gasoli? Bom, pessoal, vamos lá então. Essa é aquela pergunta que todo aluno faz, né? O que é a tal da engenharia de Exatamente. produção? Tá? Produz o quê, né? Enfim, produz muita coisa, mas vamos lá. Primeiro, antes de responder, eu vou fazer uns comentários aqui para deixar bem claro, tá? A nossa intenção aqui não é trazer definição acadêmica, não é trazer coisas que vocês veem nos livros, definição da BEPRO, nada disso. É simplesmente trazer para vocês a nossa visão, a nossa percepção, né, quais são as atuações da engenharia de produção, bem dizer, efetivamente a nossa opinião sobre a atuação. Então vamos lá. A engenharia de produção, eu vejo, na verdade, a engenharia de produção como uma engenharia bem sistêmica. Então, assim, deixa eu explicar melhor, né? O que seria engenharia sistêmica? O profissional, né, já não respondendo lá para frente, mas o profissional de engenharia de produção, ele tem uma visão de todo o sistema produtivo. Então, vocês sabem que durante o curso vê toda a parte de qualidade, gestão de produção, PCP, gestão de estoque, organização do trabalho e assim por diante. Então ele tem uma visão muito grande de todo o sistema produtivo, e isso permite que ele tenha essa visão sistêmica, e eu considero pessoalmente a engenharia de produção uma engenharia sistêmica, que ela olha para todo esse sistema e tenta atuar em cima dele, né? No caso, o sistema de produção, assim como outras engenharias que também são sistêmicas. Então a engenharia de produção ela é uma engenharia sistêmica que ela vai trabalhar especificamente no sistema produtivo, em suas diversas áreas, suas diversas frentes, e o profissional de engenharia de produção, ele tem um papel, ao meu ver, que ele é integrador, porque ele vai integrar essas várias áreas que muitas vezes estão desconexas dentro das empresas e vai conseguir atuar nisso. Lógico que uma hora ele pode estar atuando em qualidade, outra hora ele pode estar atuando em PCP, atuando em gestão de estoque e tal, mas ele consegue ter uma visão mais sistêmica de todo o sistema de produção. Tá? Então, efetivamente, se eu fosse responder para o pessoal do primeiro ano o que é engenharia de produção, seria isso daí, é uma engenharia sistêmica em que o profissional tem a capacidade, a habilidade de atuar em diversas áreas do sistema produtivo e dessa maneira trabalhar, seja uma hora em qualidade, em gestão de produção, PCP, estoque, assim sucessivamente. Bom, essa definição do Gasoli, eu compartilho com essa definição do Gasoli em relação a essa sistêmica. A primeira vez que eu vi isso foi do Gasoli mesmo, né? Essa visão de ser sistêmica, que é bem interessante. Mas eu acho que é legal também de falar que a engenharia de produção ela evoluiu. Ela se chama engenharia de produção porque lá no início, no meio do século XIX, mais ou menos, quando surgiu a Revolução Industrial, a economia era baseada basicamente por indústrias, né, que faziam produção de produtos manufaturados. Então, chamou-se engenharia de produção. Hoje, a gente tem um nome, eu acho que mais correto seria engenharia de gestão de operações e serviços. O engenheiro de produção ele pode atuar tanto na área de produção, como o Gasoli falou, em muitas áreas, como na área também de serviços, ou na área financeira, que não está diretamente ligado com a produção, mas que os métodos, as técnicas, ferramentas que são aprendidas na engenharia de produção são aplicáveis a esses outros sistemas também. Entendi. Então, o senhor acha que, por exemplo, futuramente pode ser que venham a existir novos cursos universitários derivados da engenharia de produção por conta desse fato de ser sistêmico e de já não ser só pelo processo produtivo, como o Gasoli falou?
Eu não sei se vai surgir outros cursos, mas hoje a estrutura que se tem no Brasil é o seguinte: você cursa a nível de graduação uma engenharia de produção, que a gente chama de plena, que a maioria dos cursos de engenharia de produção são plenos, não existem mais ênfases. Alguns cursos antigos ainda mantêm as ênfases, né? Então você se forma em engenharia de produção pleno, onde você tem essa bagagem multidisciplinar para atuar em diversas áreas de uma empresa. E aí a especialidade, você vai tratar isso a nível de pós-graduação, seja lato sensu ou estricto sensu. O profissional se forma em engenharia de produção, mas ele pode fazer uma pós em gestão financeira, uma pós em gestão de pessoas, ou ele pode fazer uma pós em gestão da produção também, que ele vai aprofundar em aspectos específicos da produção. É assim que funciona hoje. Já tem várias pós-graduações que permitem, né, essa especialização numa área da engenharia de produção. Já deixando um spoiler aqui, a gente vai ter um podcast ainda para falar mais especificamente sobre as áreas da engenharia de produção, né? Porque ela acaba sendo uma engenharia mais plena, mais ampla, mas daí ainda vai render muito assunto sobre isso aí, sobre as áreas da engenharia de produção. Tanto é que a gente vê também engenheiros de produção até atuando em hospitais, né? Então, assim, é uma atuação em operação e em sistema que pode ser usada em diversos meios aí, tendo uma especialização, uma pós-graduação aí, abre grandes oportunidades, né, para o engenheiro. Então, indo na mesma linha, cabe destacar aí o que o professor Gasoli comentou, a visão sistêmica, né? E o que o professor William comentou também, que a questão que não é só o produto, também é serviço, né? Então, que também uma coisa que cabe destacar é que a engenharia de produção, diferente das engenharias de química, mecânica, né? Então, o engenheiro de produção, ele pode trabalhar em qualquer uma das indústrias, né? Pode ser a indústria a de agronegócios, indústria metalmecânica, petróleo, né? Então, a gente vê o caso que eu comi bastante no Rio, né? Tinha muitos profissionais de engenharia de produção que iam para a área do petróleo. Tem engenharia de petróleo, mas também vão e trabalham nessa linha, né? Porque a engenharia de produção, também cabe destacar que tem uma base técnica, social e de humanas, né? Diferente das outras engenharias que não levam essas disciplinas essas disciplinas dentro de sua formação, né? Então, tem um nível tanto de sistemas compostos como a parte também de gerenciamento, né? Então, um engenheiro pode estar na parte de gestão também, que é gestão de pessoas, gestão de outros materiais, e a parte dos recursos financeiros, né? Então, é um engenheiro de produção, vai ser uma resolução de problemas em diferentes setores industriais, né? Que é diferente do engenheiro químico ou um engenheiro mecânico, como eu falei anteriormente, né? Então, esse engenheiro de produção tem essa opção de trabalhar em diferentes áreas, né? Tanto de desenvolvimento de produto como de serviços, né? O profissional completo. É o profissional. Professor Gasoli, tem algo a pontuar? Na verdade, eu ia só fazer um complemento àquilo que o Giancarlo falou, e na verdade também é um complemento do que eu falei, que é o seguinte: a engenharia de produção, né, a atuação do profissional, ele tem muito foco não só no resultado em si, mas no processo, entendeu? No meio do caminho, não só no fim. E essa é a visão sistêmica, né, que tanto a gente enfatiza. Então a gente está, às vezes, tão preocupado quanto o processo, quanto o resultado. Então é uma preocupação compartilhada nessa linha. E isso permite atuar em diversas áreas, né? O professor William comentou uma coisa muito importante, que é a parte de operações e serviços, né? E a atuação dentro da área de serviços, assim como a Nádia comentou, ela é muito expressiva, incluindo hospitais, né? Eu mesmo, durante a minha graduação, tive colegas que lá no passado, começo de 2000, eles atuaram em hospitais, o que na época pra gente era um absurdo, ainda mais a gente aluno, né? Naquela época não tinha essa visão. Então, esse setor de serviço que a gente muitas vezes não se dá conta, né? A gente, o último EDGEP, né, foi em Santos, a gente teve a oportunidade de ir, a gente visitou os portos, que é um serviço, né? A gente achou assim, a gente ficou deslumbrado como que aquilo funciona e como que o profissional de engenharia de produção está imerso naquele universo.
Mas beleza. Aí lá vem a pergunta que não quer calar, né? Com certeza vocês já ouviram. Eu duvido alguém que cursa ou já cursou engenharia de produção que nunca escutou esse comentário aí. Assim, né? Que fala que engenharia de produção e administração em crédito. Definitivamente, e responder numa situação dessa, qual é a diferença dos dois, Giancarlo, que é formado em administração? Você tá querendo jogar o Giancarlo na fogueira, hein? Mas vai lá. Vamos lá. Não, que isso. Então, realmente, sempre tem isso, tanto você vai escutar isso no dia a dia entre os alunos, ou que é comentado no dia a dia do trabalho, né? Então, vamos lá. Engenharia de produção e administração. Qual a diferença? A engenharia de produção tem uma base técnica, né? Uma base mais técnica, que a administração não tem, né? O que me refiro à base técnica? A base mais de exatas, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tem as físicas, tem as químicas, que a administração não tem. Já a parte da administração vem a parte mais de gestão, é uma questão mais de analítica, né? Eu posso chamar, né? Eles vêm trabalhar na gestão tanto financeira, gestão de estoque, de recursos humanos. Não que o engenheiro de produção possa trabalhar também a parte de gerenciamento, né? Mas o que dá um engenheiro de produção, que vocês que cursam os primeiros períodos, cursam junto com o engenheiro, que os de engenheiro química, engenharia metalurgia, outras engenharias, né? Então, essa base técnica para uma resolução de problemas, né? Como eu falei anteriormente, né? Então, a diferença é essa base técnica, né? Mas o engenheiro de produção tem também as questões, como eu falei, sociais, de relações humanas, né? Que o engenheiro, por exemplo, químico não tem, né? Essa parte dos cursos de economia, dos cursos de gestão de pessoas, né? Então, eu colocaria a questão da base técnica, né? Que o engenheiro, né, tem a diferença do administrador, né? Então, que é uma base mais analítica dos processos e o engenheiro de produção, além da analítica, tem a questão de resolução de problemas com as questões mais de exatas e outras linhas que pode trabalhar, né? Então, eu colocaria essa base técnica que tem o engenheiro de produção, que o administrador, não que o administrador leva a parte de cálculo 1, mas não aprofunda tanto como o engenheiro de produção, né? Que leva 3 cálculos, 3 físicas, né? Então, essa base técnica, né? Mas muitos administradores falam que o engenheiro entrou na área dos administradores, porque tem muita gente que vai de engenheiro de produção migra para finanças, que o professor William tinha comentado, né? O William tinha comentado. Tem muito, o mercado financeiro, eles captam muitos engenheiros de produção pela essa base técnica que eles têm, de matemática, né? Então, muita gente do mercado financeiro, né, de ações, são engenheiros de produção, né? Então, trabalham nessa linha, né? Então, a minha diferença seria a base técnica, principalmente, né? Uhum, legal. E daí o senhor acha assim, que tem espaço no mercado para os dois, né? Não precisa. Muita gente compara muito, mas. Isso, tem espaço para os dois, né? Como eu falei, engenheiro de produção trabalha na parte, engenheiro de produção trabalha na gestão, e não entra muito nos sistemas produtivos, né? E faz mais gestão que mesmo resolução de problemas internos na fábrica, dos equipamentos, né? Então, tem mercado para os dois. Como eu falei, a base técnica que o engenheiro tem um mercado que ele explora, que o administrador não entra tanto nessa linha, né? Tem mais administrador mais analítico que a resolução de problemas de infraestrutura, equipamentos, né? Mas tem mercado, né? Aqui é importante pontuar uma coisa, que é a diferença, o que é engenharia, né? Então, vamos dizer assim, um sinônimo de engenharia é projeto. Então, o engenheiro, em geral, ele deve pensar como as coisas devem ser. Pensar em projeto. Dentro do contexto de produção, é pensar e projetar como os sistemas produtivos devem ser. Então, isso inclui questões de pensar na questão da organização dos espaços, do layout, na questão dos materiais, na questão das pessoas. Então, isso reforça o perfil do engenheiro de produção de resolver problemas. O administrador, ele tem uma perspectiva um pouco mais de gestão dos processos, com uma base muito mais de disciplinas da humanas, como direito, gestão de pessoas, contabilidade. E além disso, o engenheiro, além da
a base técnica mesmo de matemática, física e tal, ele tem uma base tecnológica também, né, de entender de tecnologias de processamento. Então, isso são algumas diferenças, né, entre o administrador e o engenheiro de produção. O legal, o bacana, é que os dois têm mercado amplo. Né? Da mesma forma que o engenheiro de produção pode atuar em várias áreas de uma empresa, vários setores, o administrador também tem esse espaço amplo para atuar. Né? Então, isso que é interessante dessas duas profissões. Mas, de fato, essa brincadeira, né, que acontece, que é saudável, né? Desde a época da minha graduação a gente sempre brinca, né, essa relação entre o administrador e o engenheiro de produção, e eu acho que sempre vai existir. Né? E cabe só destacar que as duas têm, tanto o engenheiro de produção, tem uma visão holística, né? Por isso que não foca no só em indústria, o engenheiro pode trabalhar ou começar em qualquer indústria. Então, a visão holística de ver os processos, né? Ou gerenciar os processos. Bom, pessoal, só complementando então ali a fala tanto do Giancarlo quanto do William, a área de engenharia de produção e administração, elas têm sim sombreamentos em algumas áreas, isso é natural, só que eu vejo elas como complementares, assim, depois Giancarlo e William, se quiserem me corrigir, depois vocês falam, tá? Mas assim, na minha visão, o que eu vejo? O administrador, ele vê essa parte de gestão empresarial, assim como o engenheiro de produção vê essa parte de gestão industrial, serviço, digamos assim. E eles se complementam nessa área. A engenharia de produção no Brasil, ela não é muito antiga, né? Se a gente for ver, por exemplo, no estado do Paraná, o primeiro curso eu acho que é de 98. William, me corrija se eu estiver errado. A UFSCar, eu acho que foi a primeira que abriu engenharia de produção no Brasil, lá em 75. Não tenho certeza, Gasol, mas eu acho que ou foi a UFSCar ou foi a USP, mas eu acho que uma das duas. Então, tranquilo. Então, a UFSCar ou a USP, elas iniciaram engenharia de produção lá, assim, década de 70. Então, se vocês forem analisar, no Brasil ela é relativamente recente. No Paraná é de 2000 para frente, de 98, 2000. Então, esse espaço, essa necessidade do mercado de gerenciar a produção, ela era ocupada, principalmente no Paraná, e até hoje é ocupada por muitos administradores. Porque o mercado precisava de um profissional para gerenciar essa área, e na época, mais bem capacitado era a administração. E aos poucos, a engenharia de produção foi ganhando espaço. Né? Se a gente for pensar de 98, 2000 para cá, a UEM mesmo, que está aqui do lado, ela começou o curso de engenharia de produção em 2000. Então, se a gente for ver bem, com o passar do tempo, hoje, depois de 20 anos no Paraná, esses cursos começaram a ganhar espaço e o profissional também começou a ganhar espaço. Então, por isso que eu acho que existe essa visão, né, entre administração, engenharia de produção, é muito parecido e tal, mas é porque na área prática mesmo, os profissionais, por isso que o Giancarlo comentou que às vezes o administrador fala que o engenheiro de produção está tomando espaço e tal, mas é porque eu vejo que isso, com o passar do tempo, foi complementando. Então, hoje eu enxergo eles como atuações complementares, ou seja, um administrador pode atuar como, por exemplo, um gerente industrial, assim como o engenheiro de produção pode ser também um diretor executivo de uma empresa. Não tem problema, entenderam? Mas a questão da formação em si é essa grande diferença. A engenharia de produção, ela dá essa base toda, que o William deixou bem claro, mas que é essa forte base do projeto. E a administração, pode falar. Não, eu ia falar assim que até porque tudo vai depender também onde você aplica a parte prática, né? Aonde que o acadêmico vai estagiar, e isso influencia bastante também, né? Isso vai de encontro com aquilo que o professor William comentou. Depois de você formado em engenharia de produção plena, na vida profissional você vai se especializar. Entendeu? E a vida acaba levando você pelos caminhos. Por exemplo, a Nádia está fazendo mestrado. O passo natural depois do mestrado é o quê? Doutorado. Doutorado, muito bem. Quem faz doutorado normalmente vai trabalhar em qual área? Na área acadêmica, né? Então, estuda tanto. Essa é a questão. Estudar...
Por estudar exemplo, tudo isso para O depois... Gustavo eu não vejo ele fazendo mestrado. Eu também não, Gasoli. Então eu não vejo. Então o Gustavo não é um cara que vai para a área acadêmica, ou seja, ele vai se especializar para alguma área. A gente não sabe ainda. Ao longo do curso de engenharia de produção, né, normalmente, acho que não sei se é em todas as universidades, mas das que eu conheço são 5 anos. Então, ao longo desse caminho, a pessoa também vai se descobrindo, né? Sim, com certeza. Para qual ênfase ela se identifica mais. E eu sei para onde eu não vou. É isso. Que é a academia. Que é a academia e a PO. Entendi. Você é uma pessoa muito paciente, né? Mas é isso aí então, gente. Para deixar claro, engenharia de produção não é administração. São coisas distintas, se complementam, mas engenharia de produção é engenharia de produção, sim, é engenharia. Bom, sabe que eu vi até um post esses dias que eu cheguei a compartilhar lá na página, que não existe, assim, também uma engenharia melhor que a outra. A gente vê essa rixa das engenharias em muito lugar, né? Existe um profissional específico para cada problema. Então, todos são engenheiros. Mesma coisa a gente se perguntar, assim, é uma comparação de áreas distintas, mas se a gente se perguntar qual médico é o melhor, né? Tem o cardiologista e tem o pediatra. Se eu perguntar qual é o melhor, não tem como responder, porque cada um tem sua especialidade, concorda? Então, engenheiro civil, às vezes, é voltado mais para projeto estrutural, engenheiro eletricista para projetos de instalações elétricas, e o engenheiro de produção para estruturar processos, resolver problemas produtivos e por aí vai. Então, e falando de mercado de trabalho, aí é onde o cinto aperta, né? Aonde que a engenharia de produção se encontra? Então, Como que vocês acham aí que está o mercado de trabalho hoje? Se tem muita oportunidade ainda para o engenheiro de produção, que é um curso novo, né? Como se encontra o mercado de trabalho hoje? O que vocês acham aí que vem para o futuro? Ainda mais com essas tecnologias, tudo isso que a gente vê que vem evoluindo com o dia a dia, né? assim, agora falando diretamente para o moleque novo que está entrando no curso, onde que ele vai trabalhar? O que é o mercado de trabalho para o profissional? Bom, essa análise ela é difícil de fazer nesse momento no contexto atual da pandemia, tá certo? Onde os mercados como um todo estão muito turbulentos, a gente não sabe para onde que vai. Mas a gente pensando num momento de normalidade, ou um novo normal, que é o que dizem, né? O engenheiro de produção ele pode atuar em diversas áreas, né? A principal delas é na questão nas indústrias, né? Como a própria origem da engenharia de produção foi dentro de uma indústria de produção de produtos manufaturados. Mas vem crescendo muito a participação da engenharia de produção também no setor de serviços, né? Como a própria Nádia falou, hospitais, construção civil, transportes, a logística, ela é uma área que precisa de muitos profissionais, inclusive nesse momento de pandemia, onde a gente tem feito muitas compras e consumido online, então a logística é super importante. O professor Jean Carlos destacou também a questão do setor financeiro, que é um setor que cresce muito e precisa de muitos profissionais. E aí, no contexto do Paraná também, existe um nicho, vamos dizer assim, de atuação, que é dentro das cooperativas, né? Que a economia do Paraná é muito baseada no agronegócio e as cooperativas elas acabam tomando, assim, quando assim, elas podem abarcar boa parte dos profissionais de engenharia de produção. Aí quando você fala de futuro, né, quem vocês já tiveram aula comigo, eu sempre falo, eu brinco do engenheiro de produção raiz, né, vocês brincam e tal. Sempre tem que ser raiz, porque assim, nunca numa empresa vai faltar, sempre vai ter problemas para resolver, seja de qualidade, de logística, de PCP, de saúde e segurança, de ergonomia. Então, se o profissional de engenharia de produção, por mais que os sistemas de produção vão evoluir, com a indústria 4.0 tende a ficar mais automatizados e tudo mais, mas esses problemas sempre vão continuar acontecendo. Então, saber resolver problemas e aplicar métodos que foram aprendidos no curso nas diferentes áreas, você será um bom engenheiro preparado para lidar com o mercado de trabalho. Então, essa é a minha visão. Bom, só complementando aquilo que o professor William comentou, durante um tempo eu dei aula em Curitiba, né, na PUC.
E quando eu vim para o interior, eu consegui perceber a diferença das necessidades dos profissionais formados. O professor William tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte: hoje, se você pegar a realidade interior, pelo menos essa região que a gente atua, as cooperativas são muito fortes, elas podem absorver profissionais, né, os profissionais de engenharia de produção. E a necessidade de formação é diferente, por exemplo, eu vejo que é diferente dos alunos que eu dava aula em Curitiba. Que no interior nós temos mais empresas menores e mais empresas desestruturadas, que precisam de um profissional, como o professor William comentou, um engenheiro raiz, para que ele consiga chegar na empresa. É que eu brinco com vocês, né? Já falei em muitas aulas, né? Quando uma empresa contrata um engenheiro, ela contrata para resolver problema. Então você vai lá para resolver problema. O Já vai negócio já está preparado. explodindo, sim, já explodiu o problema, você tem que chegar lá, conseguir ter a visão crítica para poder analisar a situação, né, dar aquele passo para trás, analisa a situação, enxerga o estado atual, que tá, quais são os problemas, quais são os caminhos para a solução e mão na massa. Hoje eu vejo que no interior existem muitas empresas que têm essa necessidade desse tipo de profissional. Pessoa que é bem proativa, que tem uma visão crítica, analítica, que sabe resolver problema, que consegue pegar um problema, aplicar as ferramentas do curso, olhar possíveis soluções, alternativas de soluções. Mas eu vejo que a nossa realidade hoje, pelo menos porque a gente vive hoje, ela está muito nessa linha. Além disso, tem um outro ponto, que aí eu acho que o Giancarlo vai poder contribuir bastante, que é o futuro, né? Assim, o Sr. William comentou isso muito bem, a gente está numa situação hoje, pandemia, pós-pandemia, que a gente não vai saber como é que vai ser a realidade. Mas considerando a normalidade, digamos assim, existe algumas áreas que eu vejo que vão influenciar muito a atuação do engenheiro de produção, que a gente não sabe muito bem como que vai ser, no Brasil principalmente. Por exemplo, a produção sustentável, não é o cleaner production, né, produção mais limpa, traduzindo para o português. Eu vejo que ele vai vir com muita força e a gente hoje não tem essa visão de como que vai ser a atuação de engenharia de produção dentro dessa área. Ela está muito no campo da pesquisa ainda, né? Eu vejo, pelo menos a minha percepção é que ela está muito no campo da pesquisa e no campo da aplicação profissional prática a gente ainda não consegue ver isso aqui aplicado no Brasil. Que daí envolve essa área de sustentabilidade, também eficiência energética, economia circular, enfim, análise de impactos ambientais, ou análise de impactos no geral. Então tem toda uma linha também que está olhando para o futuro da produção, que eu vou ser bem sincero, hoje eu não conheço pelo menos cursos que estejam preparados para esse tipo de atuação. Então, mas a pergunta é, professor, as empresas têm conhecimento da engenharia de produção? Essa é uma boa pergunta. Você quer a realidade nossa do interior? Pelo menos aqui no nossa micro-região? Eu queria Brasil, mas pode ser... Tá. Não, vamos lá. O Então, Brasil assim, é muito grande, né? Então, quando a gente fala em Brasil, é difícil, acho que, dar uma resposta que represente a realidade do todo, né? Vou te dar a minha experiência comparando Curitiba, capital, né, com o interior da região que a gente está atuando hoje. As empresas em Curitiba, lógico, falando média e grande empresa, elas têm noção do profissional de engenharia de produção e qual que é o potencial que ele tem para atuar dentro das empresas. No interior, como a gente tem existe grande empresa no interior? Óbvio que sim, mas a grande maioria são pequenas e médias empresas, ou até microempresas, dependendo do cenário. E essas empresas, elas ainda, na minha experiência, quando eu tive na posição que o William está hoje, na minha experiência, as empresas não sabiam como trabalhar com profissional. Elas não sabiam explorar, e até hoje eu vejo que algumas têm dificuldade para isso. Mas eu acho que isso é questão de tempo. É questão de, por exemplo, em Jandai a gente começou em 2014. Ou seja, a gente não
não entregou ainda muitos profissionais para o mercado, para que eles vão até as empresas, comecem a atuar e essas empresas enxergarem a aplicação. A gente tem alguns casos, por exemplo, no setor moveleiro, né, que algumas empresas que acabaram contratando bastante alunos formados e alunos fazendo estágio, mas não são todas ainda que conseguem enxergar o potencial que o profissional tem dentro de atuação numa empresa. Bom, complementando aqui o que o professor Gassoli falou, uma visão do que sua pergunta, a visão do que é engenharia de produção, porque é complicado você analisar o que as empresas esperam do engenheiro de produção, né? Então vamos lá, se a gente falar do Rio, São Paulo, o Paraná, o interior, né? São visões diferentes, né? Vou dar um exemplo que eu morei muito tempo no Rio, né? Eu, por exemplo, na UFRJ, o curso que mais procurado é engenharia de produção. E me lembro quando estava fazendo doutorado, era muito difícil você contratar um bolsista de iniciação científica nos últimos anos, porque praticamente todos já estavam empregados. As grandes empresas, as médias empresas, né? Me lembro uma fala de uma vez do presidente da Petrobras, quando teve aquele boom do pré-sal, né? Que ele falou assim, a gente está sem dinheiro. Ele falou isso. A gente não tem engenheiro. Se a perspectiva do crescimento vai, estou falando isso antes de toda a complicação econômica do Brasil. Precisamos de que abram mais vagas para engenheiros. Né? Engenheiros não são engenheiros, são os engenheiros. Só que os problemas econômicos mudaram, né? Aí deu o desemprego, enfim, né? Mas as grandes empresas, as grandes áreas, né, como Rio, São Paulo, a absorção dos engenheiros se dá pelas grandes empresas e médias empresas. Né? Eu venho no interior, que agora estou atuando aqui, como o professor William, o professor Gassoli comentou, né? Tem umas necessidades diferentes, né? A pequena e média empresa, às vezes, não tem essa parte da gestão clara, a resolução de problemas. Então, quer um engenheiro para que faça e solucione esses problemas, né? Então, e também o setor, é importante ver onde está inserido, qual o setor potencial dentro da economia, dentro da tua região, da tua área, né? Então, é as competências e habilidades que o engenheiro vai sair e vai se formar, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Tem que ter uma visão multidisciplinar, a verdade, né? Tanto são os cursos de engenharia, em todos os cursos, né? O mundo agora, com a globalização, a questão do meio ambiente, né? Que, seguindo a linha do que o professor Gassoli comentou, né? A questão do meio ambiente dentro das engenharias, em todas as profissões, é como na visão da qualidade nos anos 80. Era uma parte que se tinha especializado. Na verdade, a questão do meio ambiente, a sustentabilidade, é uma questão que já tem que estar inserida dentro do pensamento dos que geram uma empresa. A variável ambiental, se você vê, não estava inserida há 10 ou 15 anos atrás. Agora, a variável ambiental tem que ser considerada dentro da análise desse sistema complexo que é a produção. Então, um engenheiro tem que ver a questão ambiental, ver por legislação ou ver por pressão da sociedade que quer que gere menos impacto, né? E tem a questão energética, né? Então, são visões que o engenheiro agora vai abrindo um leque de novas habilidades que você tem que ter para suprir a necessidade da grande, média e onde que a região ele está inserido, né? Então, com a indústria 4.0, enfim, né? Aí vem novas habilidades que vai surgindo, né? Mas o engenheiro tem que ter a base boa e adquirindo as novas competências e habilidades a partir do surgimento da necessidade da sociedade, né? Vocês acham assim que a engenharia de produção ela é reconhecida de forma diferente nas regiões do Brasil? Em uma região, às vezes, ela é mais valorizada, enquanto em outras, mais no interior dos estados, ela ainda já não é tão reconhecida assim. Se tem essa oscilação, sabe? Em reconhecimento e valorização da engenharia de produção, dependendo da região. Eu te respondo assim, depende porque a procura, né, a verdade, do engenheiro, né, uma grandes áreas como o Rio, São Paulo, que eu falei anteriormente, tem mais oportunidades de emprego, né, e aí são absorvidos os engenheiros. Eu falo isso porque vivenciei ali no Rio, é muito difícil ter alunos de iniciação científica nos últimos períodos. Ou tem estágios muito bons ou já estavam empregados. Mas aqui também, não acho que não é diferente. É a necessidade da procura pelos serviços dessa profissão, né? Não sei se o Gassoli conhece mais a área.
vai nessa linha também. Eu acho, pessoal, que na verdade é o inverso. Eu acho que os cursos, eles se adequam às necessidades regionais. Entendeu? Eu acho que é ao contrário. Os cursos se adequam às necessidades regionais. A forma, por exemplo, de dar aula, pessoalmente minha, ela é diferente da forma que eu dava aula em Curitiba. Entendeu? Eu acho que o Giancarlo também é diferente da forma que ele dá aula aqui do que ele dava aula no Rio de Janeiro. Isso é verdade. Teve que adaptar à realidade da região, né? Pelo setor, né? A verdade, né? Se focar exemplos mais dados para a área produtiva aqui da região, né? E a questão da valorização, eu acho que é uma consequência de tempo de mercado, digamos assim. Então, conforme os profissionais vão entrando no mercado e vão fazendo a diferença nas empresas, modificando, e o pessoal vai enxergando que o profissional ele faz a diferença mesmo, é isso que vai fazer com que a valorização aumente, entendeu? Uhum. Então é uma questão de tempo. Não, e não esperar o mercado que o aluno se capacitar e ter as competências e habilidades, né? E correr atrás, né? Com certeza, sim, com certeza. Nossa. O reconhecimento da engenharia de produção está nas mãos dos acadêmicos, Isso, de dos vocês. estudantes. Isso, exatamente. Isso, de vocês. É aquela frase. Então, você viu que a Nádia ela já está referindo a mim como estudante, né? Então, Sim. é aquela frase que dá medo em todo mundo, né? O seu futuro só depende de você. Exatamente. Então a gente tenta fazer a nossa parte, mas o reconhecimento em si, sendo bem sincero, o reconhecimento ele vai vir com o tempo. É que para vocês esse tempo é curto, 5 anos. Uhum. Para a gente ele já é mais longo, entendeu? Se for analisar o tempo de atuação profissional nosso, né, como professor dentro de uma universidade, eu, William e Giancarlo, a gente vai conviver uns 35, 40 anos juntos. Nossa. Olha. É tempo, hein? Tem tempo Para mais. Para mais, né? Para mais. Entenderam? Então isso a gente vai enxergar essa mudança. Vocês, como o período de vocês ele é curto dentro da universidade, considerando esse impacto que ela vai gerar, vocês não vão enxergar isso no curto prazo. Tá? 5 anos é curto prazo. Uhum. A gente que vai ficar ali 30 anos, 40 anos, a gente vai enxergar, entendeu? É para isso que a gente está trabalhando. Não, só para complementar, verdade, o curso de engenharia de produção vai se adaptando à realidade do que a sociedade e os conhecimentos vão surgindo que essa visão de mundo globalizado vai requerir dos profissionais, né, que saem, né, que vocês vão sair com a parte do que vocês aprenderam, adquiriram essas competências e habilidades e a realidade que vocês vão desenvolver no dia a dia, indústrias ou de produção de serviços ou área financeira, né? Então, a forma de como vocês se adaptam à realidade a partir de que quando vocês saem ao mercado de trabalho, né? Utilizar essas competências e habilidades, né? Uhum. Na hora de vocês entrar no mercado de trabalho. Bom, a gente falou então um pouquinho sobre a engenharia de produção no Brasil, né, nas regiões do Brasil. Agora falando um pouquinho da engenharia de produção no resto do mundo, né, no exterior. Vocês acham que ele é visto da mesma forma que a gente vê aqui? A graduação é da mesma forma? Muita diferença? Como que vocês enxergam isso, do engenheiro no resto do mundo? Bom, vou começar, que essa pergunta é difícil. Eu posso dar uma experiências próprias, mas pode começar. Eu vou contar aquilo que eu tive. Primeiro, eu nunca tive a experiência de estudar fora do país, isso eu vou deixar bem claro. O que eu vou falar é de experiência minha de leitura e convivência com pessoas de outros países, tá? O que eu vejo é o seguinte, é a questão da formação, tá? Por exemplo, vocês conhecem os livros do Slack, correto? O Slack, ele é business school, então ele é de uma escola de negócios. Ou seja, ele estuda a questão da gestão de produção, e aí o livro dele abrange muitas áreas da engenharia de produção, dentro de uma escola de negócios que é mais vinculada, dentro do Brasil seria mais vinculada à área à administração. Se você pega
por exemplo, isso no caso é na Inglaterra, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de engenharia industrial. E pelo histórico deles, Ford, Taylor, enfim, toda aquela história que vocês já escutaram, eles têm uma base muito forte em chão de fábrica também. Mas isso que eu estou falando é da experiência que eu tenho de leitura e convivência. Eu nunca tive a experiência, talvez acho que o Giancarlo vai trazer isso, de enxergar isso em outros países. Por exemplo, eu não tenho a mínima ideia como é que seria engenharia de produção no Japão. Uhum. Eu não sei. Mas em questão de valorização, com certeza deve ser mais valorizado do que aqui, porque lá tem mais tempo do que aqui. Uhum. Acho que aquela coisa também depende muito da região, né? Pode ser que tem lugares que também é bem menos valorizado do que a gente tem aqui no Brasil, né? Aquela questão que a gente fala da demanda dos países também, né? Sim, é uma questão de oferta e procura, né? Sim. Às vezes tem muito profissional e não tem tanta necessidade desse profissional. Às vezes tem muita necessidade do profissional, igual o Giancarlo comentou lá no Rio de Janeiro, tem muita necessidade do profissional e não tem ele formado. Então, consequentemente, a valorização salarial vai ser maior. Então, complementando o que o Gasoli falou, essa procura que eu falei, exemplo da procura do engenheiro de produção, isso foi anos antes dessa crise econômica que a gente passa nos últimos anos, né? Agora mudou um pouco, né? Mas, vendo a questão, por exemplo, vamos ver na América Latina, caso no Peru, meu país, né? Lá é engenharia industrial, e lá é valorizado. Eu, na época que comecei a ter meus colegas começaram a estudar, eu vim estudar aqui no Brasil, alguns colegas me estudaram engenharia de produção. Desses colegas amigos, né? Alguns estão na área financeira, outros estão na área de produção e serviços. Eu vi bem valorizado esse curso no Peru. E algumas áreas também, América Latina também, né? Outro exemplo que eu passei foi na França, quando eu fiz sanduíche, estava fazendo doutorado, eu fiquei no Instituto Tecnológico de Grenoble, que era o instituto era Grenoble 2, né, que era as engenharias, né, as básicas, todo mundo estava ali, engenharia industrial, engenharia mecânica, elétrica, né, e aí depois cada um ia para suas áreas, né. A base era parecida como vocês fazem, os engenheiros juntos, depois cada um ia para a sua área, né. Eu me lembro que alguns franceses como brasileiros queixavam muito também do cálculo da física, né, igual que vocês, né? Não muda essas questões, né. Mas é engenharia industrial, né? Tinha a questão, como eu falei, técnica, a parte social e financeiro e humanas, né? Eles tinham essas visões, né? A França tem sempre a questão bem social dentro do sistema industrial e econômico, né? Porque um país bem tem essa visão social inserida dentro do sistema econômico de trabalho, né? Então tinha essas disciplinas dentro do engenharia industrial, né? De produção. Então, esses dois exemplos, que eu acho que também valorizaram a palavra, não sei como que se vai, não é valorizado, depende, como eu falei, da procura dentro das regiões, né? Então, eu chamo mais aqui, procura mais que dar valor ao curso. Acho que o curso de engenharia de produção tem um valor como o curso de engenharia de mecânica e de química, né? Eu também não tenho muito da experiência internacional. O que eu vejo assim, são de colegas na época que estavam na graduação que foram fazer intercâmbio e retornaram, e também de alunos que retornam de intercâmbio e pedem equivalência em algumas disciplinas cursadas. Então eu vejo a engenharia de produção em outros países a mesma, vamos dizer assim, a mesma dinâmica que acontece no Brasil, ou seja, ela é uma engenharia plena, generalista, mas que em cada região há, vamos dizer assim, disciplinas que focam na questão da economia regional. Então, por exemplo, na França, tem uma formação muito grande do engenheiro de produção na área de ergonomia, que é a área que eu estudo, porque lá é o berço da ergonomia francesa. Então, lá tem bastante... a engenharia de produção ela tem muitas disciplinas nessa área. A França também, por mais que ela é um país de primeiro mundo,
tem uma indústria bem desenvolvida, ela também tem uma parte considerável de agroindústria. Então a engenharia de produção ela também tem essas características de disciplinas voltadas para a gestão de sistemas agroindustriais. Ao contrário dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país que apesar de não ser o berço da Revolução Industrial, é um país que virou de primeiro mundo e virou a principal potência do mundo. Lá a engenharia de produção ela é muito focada na questão do chão de fábrica e em métodos quantitativos, né? Então, eu vejo que a engenharia de produção no mundo e no Brasil elas são semelhantes quanto ao reconhecimento do curso de engenharia. E cada país tem as suas especificidades. Uhum. É bem aquilo que a gente falou da oferta e procura mesmo. Se a gente for comparar e ver países mais desenvolvidos, talvez vai ter uma demanda maior, um reconhecimento maior. E é o que acontece no Brasil também, né? Bom, pessoal, alguém tem algo a mais para complementar? Olha, na verdade eu só gostaria de agradecer aí a participação dos colegas. Obrigado novamente pelo convite. E desejo muito sucesso pro podcast aí, para conseguir trazer bastante informação, bastante conteúdo para o pessoal. Eu também agradeço o convite. Como eu comentei quando a gente estava estruturando esses podcasts, né, que para nós professores que estamos acostumados com os meios tradicionais, com a lousa, com o projetor, com o giz, mudar tecnologia é sempre um desafio, mas é um desafio bom, é gostoso, né? A gente aprender novas formas de se comunicar e falar de engenharia de produção é sempre um prazer. Então eu agradeço novamente o convite e sucesso, né? Que a gente vai bombar com esses podcasts. Bom, eu também quero agradecer pelo convite, trocar ideias, né, com os colegas professores, com vocês alunos, e sempre ter um canal a mais, né, para passar o conhecimento, as informações, né, e ter esse entendimento de que pode ser passado para outras, não só a nível regional, senão para muita gente, né? Então, sucesso para vocês, sucesso por essa iniciativa e acho que vai ter um impacto positivo para a aprendizagem de todo mundo, né? Na linha de engenharia e produção, né? Bom, obrigado pelo convite. Eu só queria deixar mais um recado no final. Uhum. Você, futuro aluno de engenharia de produção, venha fazer com a gente aqui em Jandaia do Sul. Exatamente. Na Universidade Federal do Paraná. Recomendo também. Isso aí. Isso. Bom, galera, então é isso aí. Nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Continua ligado para não perder nenhum dos nossos episódios. Não vai perder o próximo. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, segue, compartilha, divulga aí para seus amigos. Obrigado aos professores aí, o Gasoli, o William e o Giancarlo, pela disponibilidade. Certeza que vocês vão aparecer muitas vezes aqui ainda, até porque a gente tem vários assuntos a ser tratado. Já deixando um spoiler do próximo podcast, o assunto vai ser áreas de formação e atuação da engenharia de produção. Quais áreas de formação e atuação da engenharia, né? Então fique ligado, que na próxima semana a gente vai tratar desse assunto. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um abraço e tchau!